Signo de Gêmeos, de 20 até dia 27 de maio, previsão para a semana. Vamos lá, geminianos. Tá chegando o aniversário. Como é que tá o inferno astral? Bateu o inferno astral? Vamos lá, geminianos. Energia para geminianos. Geminianos. Bom momento para reunião com pessoas queridas, amigos, amores. Tem possibilidade de algum tipo de conversa meio difícil sobre talvez como vai ficar a situação de vocês. Talvez seja alguma coisa que esteja sendo adiada, algum tipo de conversa adiada. Ou alguma coisa que estava complicada, tá? Eu vejo um pouquinho de dificuldade nessa conversa. Eu vejo, engraçado, tem um encontro, tem um diálogo. Pode ser que os dois lados coloquem o que querem, o que não querem resolver. Cada um coloca o seu ponto de vista. Geminiano vai ter uma tendência muito grande a puxar para a família, para o bem-estar comum, para o bem-estar de todos, né? A outra parte vai ter uma tendência um pouco mais individualista. Talvez a pessoa esteja com uma ideia muito fechada sobre os planos dela, o que seria o certo para ela. São pontos de vista diferentes, pode ser que sejam pessoas muito diferentes que estejam conversando, mas ao mesmo tempo é isso que vai acabar levando a uma solução. Então, vamos colocar assim que não fica 100% para um nem para outro. Pode ser que na lógica do geminiano é muito óbvio, é muito lógico tudo que eu estou falando, tem muito sentido tudo que eu estou dizendo. Como que a pessoa não entende isso? E eu acho que a outra pessoa, ela tá com a cabeça muito fechada, tá? Mostra, claro, uma pessoa que parece que sente que tem que ter esse diálogo, essa conversa, mas ao mesmo tempo ela gostaria muito de impor as condições dela, tá? Talvez uma pessoa mais geniosa, uma pessoa com uma personalidade mais forte, ego, né? Ego falando alto aqui. Então, existe um meio termo, existe um pouco mais de equilíbrio, mas eu acho que não vai ficar bom para nenhuma das partes no total, tá? Parece que é meio como se um tem que entender o ponto de vista do outro, como parece que vocês vão estar falando até idiomas diferentes, tá? Um vem falando, sei lá, português, outro vem falando marciano. Então é difícil, né, de um conseguir entender a lógica do outro, ou a razão do outro, ou os motivos do outro. Para todos os efeitos, tem grandes possibilidades aí para quem está passando por algum tipo de estresse mais sério, tem grandes possibilidades de talvez a outra pessoa que parece que está mais radical tomar seu rumo, tá? Seguir para um outro caminho. Se a gente estiver falando de será que vai ter reconciliação? Será que a gente vai voltar a casar, a morar junto, a namorar? Eu acho bem pouco provável, pelo menos não nesse momento, tá? Porque cada um são pilares diferentes, né? São pessoas que estão com um posicionamento até corporal, a linguagem corporal tá bem diferente, né? Um parece que tá mais conciliador, tá mais voltado, eu acho que é o geminiano, tá mais voltado para a necessidade do todo, e o outro parece que está muito olhando a minha razão, sabe? A minha razão, o meu ponto de vista, a minha lógica. Então, mas por aqui, até porque mostra que uma das cartas está colocando muito claro a tendência de pessoas estarem buscando, de repente,
um caminho, né? Nossa, tá procurando a carta tá na minha cara. Então, tá procurando um caminho, tá procurando uma solução. Então, existe sim a possibilidade de pessoas, o outro falar, não, então eu vou sair de casa, eu vou alugar uma casa, só que for família, só que for um filho que tá desse jeito, então, ó, eu vou dar um tempo na casa de alguém, ou eu vou alugar um imóvel, eu vou... Isso para um casamento é a mesma coisa. Tem possibilidade de acertos lá na frente? Tem, mas não é para agora, tá? Por quê? Porque são dois polos, assim, estão muito contrários um ao outro, estão pessoas que não estão falando o mesmo idioma e parece que não adianta, tá? O brasileiro, né, não vai entender nunca o que o marciano está falando e vice-versa. É modo de falar diferente, é modo de pensar diferente. Pode ser até que nesse momento, né, se for uma família, parece que vocês nunca se conheceram, parece que vocês nunca tiveram assim tanta intimidade, tanta ligação. É por conta dessa pessoa que aparece como sendo alguém que está bem radical, tá? Então vai demorar um pouco para haver um acerto. Tem possibilidades? Tem, mas não para agora, tá? Talvez para esse ano ainda, mas aí eu já vou jogar lá para frente, tá? Eu vou jogar para daqui a uns 4, 5 meses fácil. Não mostra nada para agora, tá? E parece que é o melhor. Por quê? Porque aqui coloca que a saída dessa pessoa, ela até pode trazer um transtorno, um desequilíbrio, né, no momento, mas depois talvez seja aquele caso que se as pessoas ficarem longe, elas vão conseguir voltar a se respeitar, voltar a se gostar, voltar a se amar, voltar a ter alguma ligação. Tá? Então essa pessoa ela pode realmente falar, eu vou dar um tempo em algum lugar, vou cair fora, tá? Se isso for, por exemplo, numa empresa, pode ser que a gente esteja falando de alguém que, mesmo que seja sócio, eu vou ficar longe, eu não vou querer vir aqui com frequência, eu vou querer saber de tudo, mas ao mesmo tempo é melhor eu ficar longe para não ter um atrito mais sério, um atrito maior nesse momento, porque parece que não tem um entendimento, tá? E ao mesmo tempo eu sinto que tem amor, tá? É como se um não estivesse olhando para o outro com amor. Por quê? Porque as razões, né, o ego, a soberba, tudo isso tá muito mais forte, criou uma barreira entre essas pessoas, mas tem amor. É como se houvesse sofrimento de ambos os lados. Então, pode ser que esse amor, hoje, no tal momento, ele está que nem esse buraco, tá? Pode ser que esteja tão profundo que você não está conseguindo perceber, você não está conseguindo entender. E isso pode estar trazendo um certo desconforto na parte do profissional do financeiro, tá? Pode ser que nesse momento seja um momento que vale a pena, tá? Enxugando um pouco os gastos, tá? Economizando um pouco, porque a gente não sabe o que é essa pessoa ou como que vocês vão estar se entendendo no futuro, né? Se for com respeito à família, ou uma parceria, ou uma sociedade. Então, nesse momento, as cartas pedem um certo controle financeiro até que as coisas se ajeitem, tá? Não é um momento para investimento, não é um momento para grandes gastos. É um momento mais porque parece que hoje o mais importante é vocês conseguirem chegar nesse consenso, ver o que vai estar fazendo, como é que vai estar resolvendo, para daí sim a vida ficar livre e pensar, não, agora eu já tenho uma ideia do como que eu vou estar, de quanto que eu vou depender, do que eu vou ter que pagar. Então, nesse momento é um momento mais de resguardo, de tranquilidade. Pode ser que momentaneamente haja até um controle, tá? Essa pessoa, porque não vai estar perto, ela vai querer ter um controle maior do que está sendo gasto, de repente, na família, sabe? Aonde que está indo esse dinheiro, porque é uma forma até dela sentir que ela está tendo controle de alguma forma, tá? Então pode ser que ela esteja até mais chata, mais exigente, cobrando mais, exatamente pela circunstância, porque ela não vai estar muito perto. E aí a gente tem que entender que é exatamente por isso. Tem muito ego, tem muito orgulho, tem muito a razão, né? A pessoa está achando que tem muita razão nessa questão. E aí fica difícil de argumentar, tá bom? Cuidado, tomem cuidado com vocês essa semana, evitem grandes brigas, tá? E é melhor mesmo que se afaste um pouquinho,
Gratidão e até a próxima.